bem-vindos, senhoras e senhores, para mais esse bate-papo. Hoje eu vou receber um convidado especial, meu grande amigo Rodrigo, Dr. Rodrigo Carvalho, aqui de Ribeirão Preto. Dr. Rodrigo é advogado, foi radialista, agora ele tem uma empresa de... Seja bem-vindo, Jalma. Agora ele tem uma empresa de... Também uma empresa de treinamentos, a gente vai falar sobre isso agora e eu já vou chamar ele aqui, esse meu amigo, vou chamar o Dr. Rodrigo aqui, vamos já adicionar o Dr. Rodrigo para participar aqui com a gente. Vamos lá. Vamos chamar ele aqui. Rodrigo, esse consegue já entrar aqui para a gente já iniciar esse nosso bate-papo. Tá lá, tô te vendo aí, só viro a câmera para você. Aí, agora sim. Boa noite! Boa noite, meu caro. Você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo ok? Tô. Eu tô ouvindo, mas eu não. Você tá me vendo? Esse Instagram aqui, às vezes ele dá um trabalhinho pra gente aqui, mas a gente vai respirar. Hoje a gente veio falar de saúde emocional. Hein, Rodrigo? Esse Agora, Instagram dá um agora susto, sim. viu? Esse Instagram dá um susto na gente e faz eu exercitar a minha meditação. Sempre que o Instagram dá essas bugadas, Rapaz, eu vou te falar. A nossa, eu acho que eu sou mais velho que você, mas eu falo assim, a nossa geração passou por absolutamente tudo, né? Inclusive com essa questão da revolução digital, né? Então, até hoje, por mais que a gente entenda um pouco, né? Sempre tem alguma surpresa guardada, né? E, e essa surpresa aparece justamente nessas horas, quando a gente está ao vivo, para mostrar para o mundo a nossa ignorância digital, né? exato. Mas Então, é mas bom faz também, parte. né, Rodrigo? Porque a gente também acaba testando, né? A gente testa a nossa paciência, a gente testa aquilo que a gente prega para as pessoas sobre saúde emocional, porque são essas coisas que nos tiram do sério, né? Esses É. eventos que acontecem na vida, hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, Rodrigo, a nossa amizade é recente, né? Embora seja uma amizade verdadeira, mas ela é recente. Eu queria que você contasse um pouco, Rodrigo, da sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouco também da sua empresa, a sua empresa, os treinamentos que hoje ela desenvolve, ela oferece. Eu queria que você fizesse um breve relato aí do que te trouxe até aqui hoje com essa missão de levar saúde emocional, treinamento, qualidade, gestão, estratégia dentro das empresas. Bom, Matheus, em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua gentileza, né, desse convite para a gente fazer essa live hoje. Para mim, sempre é uma satisfação imensa, né, falar sobre saúde mental, falar sobre inteligência emocional, especialmente com alguém, como você mesmo disse, a gente não se conhece há tanto tempo, mas das conversas que tivemos, com certeza, já foi possível entender a nossa convergência, né, pelo interesse aí com relação à inteligência emocional e essas coisas. Mas falando rapidamente assim da minha trajetória, a minha primeira formação foi como advogado, né? Fiz a faculdade de Direito aqui em Ribeirão Preto e, como advogado, também é um exercício constante, né, de inteligência emocional, porque tudo está na base da comunicação, né? E se você não tem uma boa inteligência emocional, a tua comunicação fica comprometida, né? Você sabe disso.
Então eu já exercitava isso. Desde essa época da faculdade, desde muito cedo também, eu participava de movimentos religiosos da Igreja Católica, chamado de Encontro de Jovens com Cristo, e sempre fui Hoje eu quero tocar nessa questão com você, inclusive porque existe uma questão hoje que muitas pessoas permanecem doentes por conta de religiosidade. E hoje a gente vai falar sobre isso. Só te cortando ótimo, um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre isso ótimo. aí também. Ótimo. Então, e aí nessa época, desde muito cedo, muito jovem, eu já era palestrante em Encontro de Jovens com Cristo, tal. Então sempre gostei dessa coisa de comunicação, de olhar pelo outro, de me debruçar sobre entender essas relações humanas. Depois fui para o jornalismo e por último a minha formação como analista comportamental ou como coach, né? Não sei, as duas denominações aí estão também se convergem, né? Eu tenho evitado usar o coach por conta da banalização que se teve da profissão, então eu prefiro o analista comportamental. Fiz a minha formação junto com a minha esposa, com a Renata, que é minha sócia, no Instituto DIS também. Fizemos a formação na Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico e também pela pela Universidade Cristã da Flórida. E tivemos a nossa certificação e fundamos o Instituto DIS, DHIS, que é Desenvolvimento Humano Integral Sistêmico. E nós começamos, Matheus, com cursos para desenvolvimento humano. Então, o que a gente chamava de Advanced Life, que era um curso de 13 sessões, portanto, 3 meses de duração, sessões semanais de 2 horas em grupo, onde a gente aplicava ferramentas de autoconhecimento, de gerenciamento do contágio social, várias ferramentas justamente buscando esse desenvolvimento pessoal. A partir daí, a gente teve uma demanda também no campo organizacional. E foi aí que a gente desenvolveu também um material, um conteúdo para atender as empresas e chamado Advanced Business, onde além do autoconhecimento, a gente trabalha também essas ferramentas de gestão de pessoas, de liderança, de comunicação eficiente, né? E aí a gente começou a trabalhar com várias empresas até chegar no ponto em que chegamos com essa necessidade extrema, e eu falo que é necessidade extrema mesmo, dado o diagnóstico que nós temos, né, dos altos índices de adoecimento mental, né? Então, chegando nessa necessidade extrema, hoje nós estamos mais focados no ambiente organizacional, né, em curar esse ambiente, do que nesses atendimentos para desenvolvimento pessoal. Então, o nosso foco hoje é o organizacional, justamente pela demanda do momento, né? E aí nós estamos aqui buscando conscientizar as empresas que não é pela nova NR1, mas é pela necessidade do momento, é pela necessidade que nós temos de um olhar crítico sobre o adoecimento dos trabalhadores no ambiente corporativo e o quanto que isso gera prejuízo para a própria empresa. Não só no aspecto de produtividade, mas no aspecto de grana mesmo, né? Dos afastamentos, o quanto que isso custa para as empresas, né, também. Então, o nosso trabalho tem sido aí focado neste momento para conscientizar as empresas. Essa semana eu assisti um vídeo seu, inclusive que você menciona os valores que já foram cobrados, né, em justiça de processos por conta de ações de assédio, ações aí trabalhistas nessa área aí que já está acontecendo, né, Rodrigo? Nessa semana que passou, a gente fez um apanhado, um trabalho de buscar essas informações para justamente mostrar que não é uma estratégia de venda que nós estamos fazendo. É uma Na verdade, realidade. é uma realidade, é um diagnóstico que nós estamos entregando nesse sentido de que, veja só,
de 2020 a 2024, portanto, 4 anos, foram ajuizadas mais de 490 mil ações trabalhistas. Mais de 490 mil ações trabalhistas. Quase 500 mil de ações trabalhistas em 4 anos. Dessas ações trabalhistas, 85% aliás, dessas ações trabalhistas, todas tratam sobre assédio. Então, quase 500 mil de ações trabalhistas que pedem indenização por conta de assédio sofrido no ambiente de trabalho. E nesse assédio, 85% do assédio é moral e 15% assédio sexual. Então, isso em 4 anos, 500 mil de ação trabalhista. E, Matheus, só em 2025, nós tivemos já mais de 5 mil ações trabalhistas ajuizadas só nesse ano, até abril desse ano. Mais de 5 mil ações ajuizadas pedindo indenização, assédio por conta de depressão, por conta de burnout, por conta do adoecimento mental no ambiente de trabalho. Dessas 5 mil ações, é pedido um valor de indenização no total de mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões 750 milhões de reais. Se as empresas não conseguem perceber que já existe um prejuízo batendo à porta... Isso já é real, né, Rodrigo? Já é real, por não tratar com seriedade, com eficácia, com efetividade a questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, não tem por que ficar esperando as multas da nova NR1. O prejuízo já está batendo a porta, né? Eu, por exemplo, eu sempre gosto de inclusive, falar da minha própria experiência, né? Porque eu tive uma experiência no meu ambiente de trabalho e eu só não tinha como processar ninguém porque eu era o dono da empresa, então não tinha como eu me processar. Mas o que aconteceu comigo também foi um adoecimento, né? Um adoecimento mental. Eu tive uma depressão e eu cheguei a ficar 30 dias sem conseguir pôr o pé na minha empresa. Isso durante a pandemia, estava naquele abre e fecha, abre e fecha. Eu me recordo que eu chamei as minhas funcionárias, eu tinha funcionárias de anos lá, tinha funcionária que estava comigo há 9 anos, e aí eu chamei, como a gente sempre teve um bom relacionamento, e como eu também sempre fui essa pessoa que sempre cuidou da equipe, né? Eu chamei as minhas funcionárias e disse a elas, falei, olha, eu vou pedir para vocês tomarem conta aqui, porque eu não tenho condições emocionais de trabalhar. Eu cheguei, fiz uma reunião com elas, e aí por sugestão, né, da minha terapeuta falou, Matheus, você precisa se desligar um pouco da empresa, você precisa sair não ir lá, ela falou para mim. E se você for lá, se você tiver que ir lá fechar caixa, fazer algum trabalho lá que você realmente precise, a minha terapeuta disse assim, Matheus, você vai na hora que a loja estiver fechada, para que você vá lá sozinho, que não tenha ninguém. Então, é impressionante, Rodrigo, quanto que as doenças emocionais, elas nos incapacitam, elas nos congelam. E é tão engraçado que, né, eu também estou no movimento agora de ir para dentro das empresas. Então, eu estava atendendo mais no particular e com a minha vinda agora para Ribeirão Preto, até por sugestão de um orientador meu, ele falou, Matheus, você tem uma bagagem aí né, comercial, então agora você precisa começar também a ir para o ambiente corporativo. Então, ele que me deu um incentivo. E o que acontece, Rodrigo, que as pessoas às vezes têm uma falsa ideia de que estar mal emocionalmente é só burnout, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e não é só isso.
As doenças emocionais, por exemplo, elas causam muito medo nas pessoas. E aí, como que um vendedor consegue prospectar se ele está nesse movimento, Insegurança. nessa insegurança? Como que um dono consegue liderar se ele está inseguro, com medo de tomar decisões? Às vezes ele precisa tirar um membro da equipe, às vezes ele precisa contratar mais, às vezes ele precisa expandir a empresa. Então, quando a gente fala assim de questões emocionais, não é só aquele problema da doença crítica em si, não é mesmo? E você fala, aliás, o teu testemunho, Matheus, ele é muito importante justamente para demonstrar que quando se faz um trabalho de aculturamento, né, numa empresa sobre a importância de tratar da saúde mental no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, etc., este trabalho ele tem que começar pelos donos da empresa. Ele tem que começar porque estamos, na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos adoentados emocionalmente, né? Nós vivemos numa sociedade em que a estrutura social nos adoece, né? É claro que acaba recaindo para o ambiente de trabalho essa responsabilidade, né, de olhar pelo trabalhador. Mas é preciso olhar também para o dono da empresa, né? É preciso olhar para o dono da empresa, é preciso olhar para os gestores, para a liderança e também para os trabalhadores, ou seja, para o conjunto da obra, né? Para o conjunto da obra. Porque nós precisamos reconhecer que estamos todos adoentados emocionalmente. A nossa estrutura social, e quando você fala, né, por exemplo, de reconhecer que você não está bem emocionalmente, é sinônimo de fracasso, né? É como se fosse um fracasso na chamada sociedade do desempenho, alta performance, né? Então, quer dizer, você assumir que está com o emocional abalado é um fracasso. E não é, né? É tornar-se humano, é você se ver como humano, né? Então, e é preciso você transformar a mentalidade para que as pessoas entendam que é necessário esse olhar humano sobre nós mesmos, né? E na verdade, é mudar uma cultura, é mudar uma mentalidade. Eu também vejo hoje, Rodrigo, a tecnologia hoje ela veio aí para nos ajudar. Hoje a tecnologia traz ferramentas fantásticas que a gente, né, consegue fazer muitas coisas por conta dela. Inclusive, se hoje a gente está aqui batendo esse papo, atingindo pessoas aí em vários lugares, é graças a essa tecnologia. Só que há um tempo atrás a velocidade das informações era diferente. Então as pessoas elas estavam expostas a uma velocidade, vamos dizer assim, até do mundo, né? A velocidade de tudo que acontecia, uma velocidade muito mais tranquila. Então, na época aí, quando a gente era criança, não muito tempo atrás, quando você queria conversar com alguém, mandar uma carta ou mesmo fazer um telefonema, era uma coisa que demorava. Então, se você fosse mandar uma carta para alguém em outra cidade, era questão de uma semana, 15 dias para essa carta chegar, depois mais uma semana, 15 dias para você ter a devolutiva da carta. E, a exposição também a informações. Então, antigamente você andava pela rua, o tanto de informações visuais, auditivas, era muito menor. Nós éramos expostos, né, num nível de informação muito menor do que nós somos expostos hoje. Então, essa exposição ao estímulo mental é o que as pessoas
precisam entender que isso existe um limite. Nós temos que ter um cuidado, tanto nessa questão do tanto que nós nos expomos, né? E o tanto que nós recebemos de informação também. Porque essa enxurrada de informação e essa velocidade, quando a gente não tem consciência de fazer um filtro, é aí que as pessoas acabam adoecendo, não é mesmo, Rodrigo? É isso. Você traz essa visão bem necessária também, porque justamente as pessoas, a gente acaba entendendo hoje com essa questão das redes sociais, TikTok, Instagram, o Twitter, né, que agora é o X, e seja Isso que eu lá o não que for falei nem na mais. comparação, né? Isso que eu não toquei nem na comparação. Pois é, e aí as pessoas, nós estamos numa realidade que no nosso momento de descanso, no nosso momento de lazer, a gente mergulha justamente nesse mar de estímulos que você bem disse, que são as redes sociais, que não deixa o cérebro descansar. Hoje, você parar, né, que é o chamado ócio criativo, ou chamado tédio, ou chamado contemplação, você parar, né, para observar o nada, né, que na verdade o tudo, né, que está nesse nada, né, é contemplar o céu, é contemplar a paisagem, é contemplar. Hoje já não se faz mais isso. Hoje já não se faz mais isso. Hoje, na verdade, sai do trabalho e já cai de cara na rede social, né? E já não existe mais aquela questão do saiu da empresa, parou de trabalhar, né? Porque o tal do WhatsApp é a extensão da empresa 24 horas na nossa vida. Então, tem muitas vezes trabalhadores que continuam conversando com a chefia, que continuam conversando com os colegas de trabalho, tal, pelo WhatsApp, debatendo o assunto para a empresa para o dia seguinte. Então, quer dizer, continua trabalhando. Então, a rede social ela acaba tirando de nós esse descanso, essa pausa necessária, que é o que a gente chama de contemplação, é olhar para o nada, né? Que o cérebro precisa desse descanso, e na verdade é desse descanso que a gente extrai o melhor de nós mesmos. É nessa hora que a gente mergulha em nós, né? Mas a gente tem preferido mergulhar na vida da Virgínia e do Zé Felipe, a gente tem preferido mergulhar na vida dos outros do que na vida da gente, né? Então, e é isso que tem sufocado a gente de uma maneira absurdamente doentia, né? Você sabe que também, assim, uma coisa boa que a tecnologia trouxe foi a informação. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais na área de saúde emocional que antes eu não tinha acesso. Por quê? Porque saúde emocional no Brasil é uma coisa que, vamos dizer assim, não é barato. Tá? Hoje não é uma coisa assim que é acessível a qualquer pessoa da população, né? Um bom terapeuta, um bom psicólogo, é uma coisa que não são todas as pessoas que às vezes têm condições, ou às vezes um treinamento, uma imersão, não são protocolos de saúde assim tão baratos. E a tecnologia, ela veio ajudar nesse sentido de trazer muito conteúdo gratuito e muita informação. Eu me recordo, Rodrigo, que eu conheci um grande mestre meu, ele se chama Tadashi Kadomoto, é um japonês. Durante a pandemia, eu ouvi um post dele, apareceu um post dele dizendo assim: você é capaz de dizer não para as pessoas que você ama? Porque se você não for capaz de dizer não para as pessoas que você ama, você corre um sério risco de adoecer. Quando eu assisti esse post, eu já estava doente. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dele. E durante a pandemia, ele conta que ele tinha duas clínicas grandes
E nessas clínicas ele tinha vários outros profissionais que atendiam com ele, duas clínicas, uma em São Paulo, outra em Campinas, e eram clínicas famosas, muito bem estruturadas, e ele teve que fechar as duas clínicas, encerrou as atividades das duas clínicas por conta da pandemia, porque não tinha condições financeiras de manter a estrutura, e aí ele mergulhou nas redes sociais e começou a entregar o conteúdo nas redes sociais, e ele começou a fazer 2 lives por dia durante a pandemia. Era uma live às 6 horas da manhã e uma live às 8 horas da manhã. E o que ele ensinava nessa live, Rodrigo? Ele fazia um bate-papo com as pessoas, cada dia ele trazia um tema sobre questão ele é psicólogo, cada dia ele trazia um tema na questão de saúde emocional, comportamento, né, e também ajudando as pessoas ali em tudo que estava acontecendo em relação à pandemia. E ele também é um homem que ele fala que ele é um terapeuta psicoespiritual, né? Ou seja, ele une a psicologia com a espiritualidade, que vai de encontro aí hoje, né, com que a maioria dos profissionais estão trabalhando, que a maioria já entendeu, né, que nós somos corpo, mente e alma. E eu me recordo que ele fazia esse bate-papo e depois ele ensinava as pessoas a meditar. E eu, Rodrigo, eu não fazia a menor ideia do que era meditação. E a meditação, eu falei, bom, eu tô aqui preso na pandemia, não posso sair de casa, angustiado, ansioso. Esse senhor aí falou que é bom meditar, vamos ver se isso funciona. E eu comecei, Rodrigo. 6 horas da manhã, 8 horas da noite. 6 horas da manhã, 8 horas da noite. E eu não tinha noção do que era meditação, não sabia o que era. Não sabia o que era. Depois, e ele falou, ó, a meditação é uma coisa que você vai meditar uma semana, você não vai sentir nada. Você vai meditar um mês, você não vai sentir nada. Mas conforme vai passando o tempo, se você manter a prática e a constância, isso é um benefício para o resto da sua vida. E hoje, eu medito todos os dias. De manhã, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é meditar. Nos dias que eu estou mais ansioso, eu medito mais de uma vez por dia. E aí, é tão legal que a meditação, ela doutrina o cérebro. Então, quando eu me vejo numa situação de estresse, automaticamente eu já começo a fazer uma respiração e isso vai me acalmando e vai me trazendo de volta para um estado de mais harmonia emocional. Mas, o porquê que eu estou dizendo tudo isso? É muito trabalhoso fazer isso. É uma questão, Rodrigo, que assim, você precisa ter muita força de vontade, né? Só que uma vez que você começa a fazer isso, né? Que é geralmente, aliás, que geralmente são, que nem você faz esse curso com as pessoas, você entrega ferramentas para as pessoas fazerem essa gestão emocional, gestão da empresa, ferramentas de auxílio, né, para ajudar as pessoas. Mas as pessoas precisam entender que essas ferramentas, elas precisam ser usadas constantemente. Não é aquela coisa assim, a hora que não está bom, eu vou lá e vou tentar resolver. Muito pelo contrário. A saúde emocional, ela funciona também como qualquer outra coisa. É muito mais barato, é muito melhor a prevenção do que a correção e depois ter que fazer alguma coisa. E o que é o mais maravilhoso da meditação, Rodrigo? Que ela vai de encontro com isso que você falou.
ela conecta a gente com a vida. As pessoas hoje, elas estão desconectadas da vida. O que é a conexão com a vida? É a pessoa entender que o simples fato dela estar respirando já é um sinal de sucesso, já é um sinal de gratidão que ela precisa ter de gratidão. Então, quando você fala assim, nessa questão do parar e refletir, o poder que isso tem é muito, muito bom, não é? Essa questão da meditação é justamente o que a gente estava falando da questão de parar para contemplar, né? E toda mudança de comportamento, ela requer hábito, né? Então, é justamente isso. Não adianta você fazer um dia, você tem... O começo, ele é forçado mesmo, porque você está criando um hábito, né? Você está criando um hábito. E às vezes as pessoas acham que, mas meditar precisa de muito tempo. Cara, não precisa de muito tempo, né? Essa questão, quer dizer, se eu tenho aqueles 10 minutos de manhã, a hora que eu acordo, é a hora que eu vou fazer a minha oração, é a hora. Então eu vou me compenetrar neste momento, eu vou prestar atenção na minha respiração. Quer dizer, tudo isso já é um processo de meditação, é um processo de entronização que a gente fala. É você com você mesmo, é você com você mesmo. E é justamente essa necessidade que nós precisamos adotar, né? Um olhar para si mesmo, um olhar para o nosso lado mais humano, justamente para que a gente possa se tirar desse vício terrível que nós estamos, da questão das telas digitais, né? Então, por exemplo, eu já há algum tempo eu consegui, por exemplo, me libertar, e eu chamo assim mesmo, me libertar do WhatsApp, né? Eu consegui me libertar. O meu WhatsApp, por exemplo, ele não tem notificação. Ele não tem mais notificação. Já vai fazer já quase um ano, né? Eu até coloco lá a mensagem no meu perfil lá do WhatsApp. Se for urgente, ligue, né? Agora, se não for urgente, deixa a mensagem lá porque eu vou ler, né? Que Agora, esse urgente, ele é tão subjetivo, né, Rodrigo? a pessoa que tem, mas é a pessoa que tem que julgar. Não, eu acho urgente, então beleza, então me liga. Agora, se não for urgente, não significa que eu demoro para responder, mas eu respondo a hora que eu quiser. Isso é uma liberdade que eu tenho que ter necessariamente. E é isso que eu consigo fazer quando eu tiro a notificação do WhatsApp. Porque senão, Matheus, você fica refém dos outros, você fica refém do. Você está lá, meditando, toca a notificação do WhatsApp, né? Ainda que você não responda, mas você vai se distrair, você vai olhar lá para ver quem que é, qualquer. Então, meu amigo, meu WhatsApp não tem mais notificação, já vai fazer quase um ano, e isso é uma liberdade extraordinária, extraordinária. Rodrigo, eu queria tocar agora nesse assunto, que é um assunto muito, muito delicado, tá? É um assunto muito delicado de ser tocado, mas eu vejo que isso é extremamente necessário, tá? O porquê que eu digo isso para você, Rodrigo? Eu também, eu cometi um erro gravíssimo na minha vida, quando eu não estava bem emocionalmente, que foi atribuir algumas coisas a Deus. E isso eu acabei fazendo por conta de crenças limitantes, crenças que foram passadas para mim dentro da própria igreja, dentro da minha própria família. E infelizmente hoje, eu que também atendo pessoas no particular, eu vejo que muitas pessoas às vezes têm muita dificuldade em ficarem bem emocionalmente por conta das crenças limitantes
em relação a Deus, né? Então, só para você ter uma ideia no que eu fiz, tá? No que eu fiz, e é um exemplo que eu gosto também de dar da minha vida, porque existem muitas pessoas hoje que acabam fazendo isso, e não por maldade, não porque é simplesmente por imaturidade, assim como eu fazia, imaturidade, ignorância e crença limitante. Para você ter uma ideia, quando a loja estava fechada, o imóvel era alugado, eu tinha várias funcionárias e eu tinha uma folha de pagamento, né, não só dos meus funcionários, mas eu tinha contas a pagar muito alto em relação aos meus fornecedores, porque a gente vendia lá uma quantidade bem significativa e existia essa obrigação com os meus fornecedores, bancos, funcionários, enfim, aquela despesa fixa que a gente tinha que honrar. E quando a loja ficou fechada, né, por muito tempo, a loja teve um endividamento, né? E esse endividamento me causou muita dor emocional, muita angústia, até por conta da minha crença também em relação ao dinheiro, em relação ao que era a minha responsabilidade. Eu me sentia culpado por não estar podendo pagar os meus fornecedores. Olha só a minha cabeça, um problema mundial, um problema, uma crise que a gente pode até comparar como uma guerra, né? Porque a gente ficou em estado de guerra. E eu ali me cobrando porque eu não estava tendo condições de pagar, honrar os meus fornecedores. E aí, Rodrigo, eu me recordo, olha só que loucura que eu fiz. Eu me recordo que eu ia para a minha empresa, às vezes 1 hora, 2 horas antes da empresa fechar, antes da empresa abrir. Eu sempre gostava de ir para me organizar, tudo ali. Mas o que eu comecei a fazer? Eu ficava rezando dentro da empresa. Às vezes eu pegava meus boletos assim, ó, pegava os carnês, os boletos, colocava em cima da mesa, na frente de um crucifixo que eu tinha lá, e eu ficava rezando para Deus, para Ele me ajudar a pagar as dívidas e aquele estado de sofrimento. E rezando para Deus para pagar as dívidas, para Ele me iluminar, para me dar um caminho para que eu conseguisse honrar os meus compromissos. E, obviamente, Deus não fez absolutamente nada. Ele não me ajudou a pagar essas dívidas. Ele não colocou dinheiro na minha conta. Ele não negociou com os bancos. Ele não fez nada disso, porque esse não é o papel de Deus. Tá? Mas o porquê que eu estou tocando nesse assunto? Eu vejo isso, Rodrigo, principalmente também em relação a relacionamentos, tá? Hoje você falou aí de assédio moral, assédio sexual, tá? E hoje nós temos uma questão até de violência doméstica, tá? Você que foi, né, exerceu o direito aí sabe muito bem que às vezes as mulheres acabam sendo agredidas, né, dentro da própria casa, por seus parceiros, e muitas delas, eu estou dando exemplo de mulher, mas isso acontece tanto da mulher quanto do homem, mas em mais escala, né, das mulheres, e existe ainda alguns líderes religiosos que pregam que Deus tem um propósito para isso, Deus tem um propósito para o seu sofrimento, Deus, e se você está passando por isso, é porque você precisa passar por isso. Ou seja, esse discurso, ele tira totalmente a responsabilidade daquilo que nós precisamos fazer em relação aos nossos problemas. Obviamente, Deus nos ajuda, Deus
eu acredito muito também. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, mas eu tinha uma ideia de Deus comerciante, punitivo, né? E eu me vitimizava. Olha que loucura. Eu me vitimizava no sentido assim, olha, eu sou uma boa pessoa. Então me ajuda a pagar essas dívidas, me ajuda a resolver esse problema. Infelizmente as pessoas às vezes ficam muito tempo sofrendo por conta dessas crenças limitantes. Esse assunto, Matheus, ele é, como você começou dizendo, ele é um assunto delicado, porque cada um tem a sua formação, a sua crença e etc. Então, aquilo que eu disser, eu estou falando por mim, né? Pela minha vivência, pela minha experiência, pela minha percepção, né? E justamente observando também essa questão da religião, que também funciona como um instrumento social de dominação, né? A religião, religião é uma coisa e espiritualidade é outra, né? Então nós estamos falando de instituição, da religião como instituição. Quando você entra numa religião, fatalmente você já é tratado como culpado, como um pecador, e é um Deus que é justamente punitivo. Então, a primeira coisa que, graças a Deus, eu consegui também me libertar é dessa visão de um Deus punitivo, né? E não é difícil quando você se dedica à leitura do Evangelho, a perceber que por exemplo, eu sou católico, sou cristão, portanto, mas na minha visão, o Deus que eu creio, o Deus que eu professo a minha fé, é um Deus que se revela como amor. E não existe um milímetro de ligação entre amor e punição, né? Pelo contrário, o amor é acolhimento, o amor é perdão, o amor é amor e punição é justamente o contrário do amor, né? O Rubem Alves tem uma fala dele que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a gente é tão educado a entender Deus como aquele sujeito que fica lá em cima e parece que ele baba, parece que ele tem prazer pelo nosso sofrimento, tanto que quando a gente faz uma promessa para Deus, a gente fala, olha, se eu conseguir isso, eu vou subir 40 degraus numa escada de joelho, eu vou ficar sem comer tal coisa que eu amo durante um ano. Quer dizer, a gente promete sofrimento para Deus. A gente nunca chega, olha, Senhor, E se isso é der certo barganha, isso... não é? Isso é Não, é barganha. assim, mas a gente nunca chega e fala assim, Mateus, olha, Jesus, Senhor, se der certo isso, eu vou abrir aquela garrafa de vinho que está ali guardada para um momento especial, eu vou tomar esse vinho e vou dançar, e vou cantar, eu vou te louvar, eu vou te agradecer. Quer dizer, a gente nunca entende que Deus espera de nós justamente o contrário do sofrimento, né? Está lá no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Então, quer dizer, o que eu tenho que entender é que a religião ela não pode tirar de mim a certeza de um Deus que me quer bem. Deus não te quer mal, cara. Se Deus é amor, ele não te quer mal, ele te quer bem. Agora, também tem outra parte no Evangelho que Jesus diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então também, a nós o que é nosso e Deus o que é de Deus. Então aquilo que eu tiver que fazer, sou eu que tenho que fazer, nego. Não adianta chegar para Deus e falar assim, ó, paga minhas contas, faz... É claro que eu posso, através da fé que eu professo, eu posso pedir a proteção, eu posso pedir que Jesus me ilumine, me guie pelos caminhos que eu vou que eu vou andar naquele dia, enfim, que Jesus me ajude, me acompanhe numa reunião de negócio. É claro que eu posso pedir, mas eu vou ter que estar na reunião de negócio, eu vou ter que falar, eu vou ter que propor algo que seja atraente para aquele cliente que eu quero prospectar, né? Então não adianta chegar, não adianta fugir da autorresponsabilidade,
né? Eu posso contar com Deus, desde que eu faça a minha parte. E para finalizar, tem um filósofo que eu gosto muito, eu acho que no nosso primeiro café da conversa, eu até citei ele para você, que é o Kierkegaard, né? Eu me esqueci, eu lembrei da história, eu me esqueci, eu até ia te perguntar, eu me É, esqueci do nome dele. É o Kierkegaard, é, que você falou que vendeu é, tudo para publicar o livro. Exatamente. Era um pastor, filósofo, e o primeiro livro dele ele conseguiu publicar vendendo tudo que ele tinha. E, enfim, mas o que ele fala, que é muito importante para tudo isso que nós estamos dizendo, é o chamado salto de fé, né? Então, o que é o salto de fé? Depois de você ter completado o teu caminho, Mateus, depois de você ter feito tudo, então você faz a entrega, você dá o salto de fé. Então, olha só, se você tem um negócio para fechar, se você tem um negócio para fazer, você estudou, você montou um conteúdo, você está lá, esse é o máximo que eu consigo de excelência minha para fazer, beleza. Aí eu vou para o meu cliente, apresento, falo, entrego a melhor proposta que eu poderia entregar. A partir dali, meu amigo, é o salto de fé. A partir dali é o seguinte, é entregar, mas entregar mesmo, nas mãos do Deus que você crê. Para dizer, olha, até aqui era comigo, eu fiz. A partir daqui, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você entre em campo agora para arrematar essa história. Então, o Kierkegaard chamava isso de salto de fé. E é justamente isso que nós precisamos. Aprender a dar o salto de fé, até mesmo para controlar a nossa ansiedade, né? E a ansiedade é própria até mesmo de uma estrutura social que a gente vive, Matheus. O capitalismo, o neoliberalismo, que ele vive do quê? Do lucro, né? Do resultado. E nada mais gera ansiedade do que a espera pelo lucro, do que a espera do resultado. E quando você sociedade como nós estamos, a sociedade do desempenho, que se espera alta performance em tudo, não só no trabalho, mas alta performance como marido, como pai, como filho, como profissional, como tudo. Né? Eu preciso ter alta performance 24 horas, até para dormir. Até para dormir eu tenho que saber como é que dorme melhor. Então eu tenho que ter alta performance. Tem gente que vende curso para alta performance no sono. Né? Então, quer dizer, hoje eu tenho que ter alta performance em tudo. E a partir daí, meu amigo, não tem a ansiedade que aguente um negócio desse. Ó, Né? Justamente por conta de resultados. deixa eu já fazer um jabá aqui, hein, uma propaganda. Dia 8 de julho, tá? É o lançamento do meu segundo livro, se chama 12 Passos para Superar a Ansiedade, tá? Eu vou fazer o lançamento dele em julho agora, e eu falo justamente dessa questão. Esse livro eu escrevi ele baseado num livro que eu li, que se chama 12 Passos eu acho que é 12 Passos para os cristãos, alguma coisa assim, que eu li um livro, né? Uma vez, e eu me inspirei nesse livro aí para fazer 12 passos para superar a ansiedade. Tá em breve, aí a gente vai ter mais uma ferramenta para entregar para as pessoas, que eu trago nesse livro, Rodrigo, uma mistura de tudo que eu aprendi sobre o autoconhecimento e uma visão também do que é a espiritualidade, essa junção, essa conexão. Quando a gente consegue conectar o autoconhecimento com uma vida espiritual, é isso que nos ajuda a, vamos dizer assim, viver num estado de paz emocional. A gente nunca vai deixar de sentir ansiedade, tá? Assim como a gente nunca vai deixar de sentir o medo. O que acontece é que a ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa do cérebro, tá? Onde esse mecanismo ele serve para nos proteger do perigo. Então, nós temos um mecanismo de defesa, onde que nós, como seres humanos, nós temos uma questão para nossa sobrevivência. Então, nós prevemos situações de perigo para que nós nos antecipemos
na tomada de decisão, para que nós nos antecipemos naquilo que precisa ser feito para nossa sobrevivência como ser humano, para que a gente não passe fome, para que a gente não se machuque. Então, esse mecanismo é um mecanismo animal, reptiliano, tá? Só que o que acontece? O excesso desse mecanismo, o excesso dessa emoção é o que traz a patologia e o adoecimento, né? Então, a gente não vai deixar de sentir a emoção, mas nós precisamos entender que tudo tem que ser num nível controlado. Até o excesso de euforia, ele é prejudicial para a nossa saúde, porque se eu fico num estado extremamente eufórico, eu vou querer gastar o dinheiro que eu não tenho, eu vou querer ficar morando na praia o ano inteiro e não vou me preocupar com trabalhar. Então, eu não vou querer estudar, aprender e crescer, porque eu acho que a minha vida está maravilhosa, que eu não preciso fazer nada para melhorar. Mas eu trouxe essa questão também da espiritualidade, Rodrigo, porque hoje a gente veio aqui falar de saúde emocional, né? A gente veio falar de saúde emocional no trabalho, a gente está falando dessas questões da nova NR1, e o intuito desse nosso bate-papo é de estar levando informação, tanto para os empresários, para que eles tenham essa consciência, essa visão do que eles precisam se preocupar, em primeiro lugar, com eles, né? Porque eu não consigo entregar para alguém algo que eu não tenho nem para mim. Então, primeiro eu preciso ter para mim, para depois eu entregar para alguém. Isso serve para tudo na vida. E, em segundo lugar, para ele se preocupar com os seus trabalhadores, com os seus colaboradores. E também, né, Rodrigo, esse nosso bate-papo, eu acho que ele vai de encontro às pessoas, né, como um todo, no sentido de se analisarem, né, se auto-perceberem, como que eu estou cuidando dessa área da minha vida, como que eu estou lidando com essa parte da minha vida, porque a falta de saúde emocional, ela vai impactar em tudo, né, Rodrigo? Nos relacionamentos, na vida financeira, no trabalho, na nossa saúde física. Fala um pouco disso pra gente. Na verdade, o equilíbrio emocional, né, que é aquilo que me faz controlar a ansiedade, controlar o medo, quer dizer, esse equilíbrio, ele é uma busca constante, né? Então, a gente nunca vai estar equilibrado 100%, justamente porque é uma busca constante esse equilíbrio. E esse equilíbrio, na verdade, a gente faz somente através do autoconhecimento. Então, não existe outra forma senão o autoconhecimento para que eu possa buscar promover esse equilíbrio emocional, ou buscar constantemente esse equilíbrio emocional. Existem ferramentas para isso, né, Matheus, no curso que a gente utiliza, até na palestra do último dia 15, lá na CI, eu mostrei essa ferramenta, que é o mapa sistêmico, né, que é justamente uma ferramenta que a gente utiliza, mostrando, né, os 11 pilares que sustentam a nossa vida, né, o pilar emocional, o pilar financeiro, o pilar família, o pilar conjugal, o pilar filhos, o pilar saúde, o pilar financeiro. São 11 pilares que sustentam a nossa existência. Então, essa ferramenta ela permite você avaliar naquele instante. É um retrato instantâneo, naquele momento, como que cada pilar está avaliado naquele momento na sua vida. Isso te dá uma visão de percepção para onde você precisa trabalhar com mais urgência, né? Qual pilar que você precisa atuar com mais urgência, buscando justamente esse equilíbrio emocional que a gente tanto precisa. E isso, na verdade, vai além do ambiente de trabalho, né? Nós estamos hoje com essa demanda absurda
de trabalhar a saúde mental no ambiente de trabalho, mas é claro que a saúde mental ela pertence a nós 24 horas por dia, né? Então, a saúde mental ela é algo que nós temos que trabalhar e a única forma de trabalhar é através do autoconhecimento e também através da percepção dos riscos psicossociais que nos assombram a todo momento, né? Como é a questão do assédio no ambiente de trabalho, da comunicação deficiente. Então, quer dizer, tudo isso que nos cerca, nós temos que ter essa percepção. E essa percepção ela só vai acontecer se eu estiver em dia também com o meu autoconhecimento. Quando eu souber o que é em mim que está destoando, que está me tirando o equilíbrio. Então, eu preciso ter essa percepção justamente para poder agir, né? E sempre através do autoconhecimento. Rodrigo, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Depois eu quero também que você passe aí os seus contatos, o seu Instagram, o seu WhatsApp, como que as pessoas conseguem se conectar com você, com o seu instituto, tá? Quero que depois você deixe os contatos seus aqui do instituto, que essa live ela vai ficar salva no meu Instagram por uns dias. Inclusive eu vou encaminhar ela também para alguns empresários. E eu queria que você, nesse nosso momento aqui que a gente está encerrando, estamos indo para o final do nosso bate-papo, eu queria que você dissesse só, resumidamente, eu conversei com você essa semana e você falou para mim que esse processo de implantação, né, desse sistema que você falou agora, de prevenção, de mapeamento dessas áreas, né? Isso é uma questão que leva tempo para ser implementado dentro de uma empresa. Então, as empresas têm que ter essa conscientização que não pode deixar isso para depois, de que o momento para começar a fazer essa estruturação dos protocolos, do mapeamento, de tudo que precisa ser feito, o momento é agora, né, Rodrigo? É isso. Não, com essa questão da nova NR1, né, por mais que as multas tenham sido adiadas para 2026, né, não dá para esperar 2026 para iniciar o processo de implantação. Por quê? Porque tudo começa com a mudança da cultura organizacional, né? Tudo começa desde os donos da empresa, os gestores, até os trabalhadores. Então, mudar essa cultura, ela é preciso de um processo de aculturamento. Depois desse processo, é que, como a própria NR1 exige, que todos os trabalhadores participem efetivamente do diagnóstico, da identificação dos riscos, dos fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Então, é o trabalhador que precisa ajudar a indicar quais são os riscos psicossociais que ele sofre no ambiente de trabalho. Este processo, Matheus, no nosso programa de atendimento que a gente faz, é um processo que demora, em média, 9 meses. Então, você percebe que é algo que não dá para deixar para 2026, porque você vai implantar isso e esse sistema vai rodar na empresa. E a hora que começar a rodar, que você vai começar a fazer os ajustes necessários. Então, não dá para o dono da empresa precisa ter consciência. O momento de se agir para buscar essa efetividade de cuidar da saúde mental do trabalhador, o momento é agora. Não só pelas multas da NR1, mas para evitar os prejuízos, como nós já começamos falando nessa live, para evitar os prejuízos que já batem à porta das empresas, como as ações trabalhistas, os afastamentos, o absenteísmo, né, dos trabalhadores, as faltas. Tem um outro aspecto muito importante que é o chamado presenteísmo, né? Quer dizer, não é só o afastamento do trabalhador que traz prejuízo para a empresa, mas é o trabalhador que está na empresa, mas a cabeça dele está voando longe por conta de problemas e aspectos emocionais não resolvidos. Para você ter uma base, segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada 10 trabalhadores afastados do trabalho, existem 4 que estão no trabalho e estão sofrendo de presenteísmo, né? Estão no trabalho, mas estão inconscientes, né? Estão longe de ter consciência do próprio trabalho. E é um perigo quando um trabalhador desse,
que está sofrendo desse presenteísmo, opera, por exemplo, uma máquina de risco. Para você ter uma base, semana passada, aqui em Ribeirão Preto, eu estava dirigindo aqui no centro da cidade, para quem conhece Ribeirão, aqui na Américo Brasiliense, e entrou um ônibus escolar, olha a gravidade, um ônibus escolar entrou na contramão na rua Américo Brasiliense. É uma rua conhecida, é um lugar conhecido, que tem placa, tem sinalização, ou seja, o motorista deste ônibus escolar estava sofrendo de presenteísmo. Ele estava no trabalho, ele estava dirigindo, mas a cabeça dele estava em outro lugar, justamente por um problema emocional, com certeza estava acometendo esse trabalhador. Então, o dono da empresa precisa perceber, o assunto é sério, o momento é agora para você botar a mão na massa e começar a aplicar na sua empresa o processo de implantação de cuidados com a saúde mental do trabalhador. E para isso que nós estamos aqui, né, Matheus? À disposição dessas empresas. Rodrigo, para as pessoas encontrarem você, fala o seu Instagram, fala o Instagram do Instituto, fala o seu WhatsApp, por favor, para quem quiser saber um pouco mais a fundo, para quem quiser tirar uma dúvida, entrar em contato com você sobre essa questão da NR1, sobre como que implanta, quanto custa, quanto tempo demora. Eu queria que você deixasse o seu contato aqui para as pessoas poderem acessar você. Para falar com a gente, o meu Instagram é @RodrigoCamargoRP. Rodrigo Camargo RP é o Instagram. E o Instagram do Instituto DIS é @Instituto DHIS, que é Instituto DIS, DHIS, @Instituto DIS. E o meu WhatsApp é 16 99 774 6226. E não se esqueça, se for urgente, ligue, porque eu não tenho notificação no WhatsApp. A Renata que está aqui, ó, muito obrigado, meu amor. Tá vendo? A parceria é isso. A Renata já escreveu nos comentários aí o @, do Instituto, o meu. Parabéns, a galera... Renata colocou Instituto DHIS, o seu Instagram. Isso. A Marina aqui, ó, a hora que a gente estava falando de espiritualidade, a Marina disse assim, ó, já pensou se tudo que eu pedisse, se tudo que a gente pedisse para Deus, ele nos desse, a gente não iria dar valor em nada. A gente precisaria passar por algumas provações, a gente precisa passar por algumas provações para dar mais valor para Deus. Sem sombra de dúvidas, o Mateus, que ficou com depressão, que faliu uma empresa, que passou por tudo aquilo, não é o Mateus de hoje. Eu precisei daquele cara lá para eu me transformar hoje numa pessoa um pouco melhor, mas como você mesmo disse, nós estamos em eterna construção, a gente não para nunca, né? O bom é quando a gente olha para trás e diz assim, nossa, eu faria algo diferente. Significa que nós evoluímos, significa que hoje nós estamos num estado de consciência melhor, né? Se hoje nós faríamos diferente... Aliás, a gente vive justamente por isso, para evoluir, para aprender, né, para se conscientizar. E eu quero agradecer a Marina também, viu, Matheus, pela observação, e trago até uma ponderação a mais. Imagine se Deus atendesse a todos os pedidos, o caos que seria na Terra, né? Porque, na verdade, cada um de nós entende a coisa da sua maneira. Então, imagina, por exemplo, o que é paz? O que é paz para o presidente de Israel não é o paz para liderança, não é a mesma paz para a liderança da Palestina, não é a mesma paz para a Ucrânia, não é a mesma paz para a Rússia, não é a mesma paz que o Papa pede todos os dias. Então, cada um de nós tem o seu critério. Imagine se Deus fosse atender todo mundo, né? Aí nós seríamos Deus. Deus. E aí seria o caos instalado. Tem uma frase do Cortella, né? Aquele grande pensador, filósofo, professor do Cortella, e uma vez a minha madrinha,
disse para mim, e eu não sabia que ele tinha essa frase. Ele disse assim que bom senso não existe. E aí a minha madrinha explicou para mim o porquê que bom senso não existe. E eu usava muito essa frase, você precisa ter bom senso, se você tiver bom senso. Mas assim, o bom senso, 1 hora de live aqui, para mim às vezes pode ser pouco, para você pode ser muito. O barulho que para mim incomoda por estar alto, de repente para outra pessoa aquele barulho é baixo. É o que você acabou de dizer, né, Rodrigo? É. Cada um tem os seus critérios, né? A sua visão, a sua existência. Então, agora Deus não pode atender todo mundo, né? Então, por isso também, e nem tudo vem de Deus, né? Nem tudo Exato. vem de Deus, né? Tá aí o livre-arbítrio, né? Para quem é cristão, para quem entende. Então, o livre-arbítrio também dá um pouco de sossego para Deus, né? E É muita isso aí. responsabilidade para cada um de nós. E o plantar e colher, né? E o Porque a gente plantar e colher. sempre, hoje a gente está sempre, né, queira ou não, muitas vezes a gente está colhendo aquilo que nós plantamos, ou bem ou mal, ou por ignorância, ou por não saber. Às vezes tem algumas coisas que estão na nossa vida que exatamente fomos nós que ou trouxemos, ou aceitamos, ou negligenciamos. Então, se a gente quer Isso. mudar, nós precisamos mudar, que é aquilo que você falou do autoconhecimento, né? Eu que tenho que mudar por dentro, primeiro por dentro, para que depois eu consiga mudar algo que está fora. Rodrigo, Matheus, e é importante, só para finalizar, porque você falou uma coisa muito, muito importante, essa questão do plantar e colher. E a gente não pode ver isso como um aspecto punitivo, né? O que eu estou passando hoje é porque eu fiz, é porque eu errei no passado, é porque. Não, olha, o que você está passando hoje é justamente a colheita daquilo que você plantou, beleza, mas não é punição, é consequência. Então, o que eu preciso fazer? Essa relação. Eu só estou passando por isso porque lá no passado eu fiz essa merda, né? E aí por isso que eu estou colhendo agora, justamente porque eu errei no passado. E daqui para frente, o que eu vou fazer? Daqui para é, frente, o que eu é vou isso fazer aí. de diferente, né? É, Então, não é é, é, é punição, usar como aprendizado. Usar como aprendizado. aprendizado e ter uma postura de gratidão, né, Rodrigo? É isso. Aprendizado e a postura de gratidão, porque quando a gente tem a gratidão, inclusive pelas dificuldades da nossa vida, com certeza a gente consegue lidar com as situações de uma maneira muito, muito mais tranquila. Como diz, né, o sofrimento é obrigatório, a dor é opcional, não é? É isso mesmo. É o que a Renata está falando aí, ó, é a tal da Não, minto, eu autorresponsabilidade. inverti. O sofrimento é obrigatório, perdão, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Eu É ficar opcional. sofrendo, por algo que está me acontecendo, aí não, é olhar para isso com gratidão, entendendo que é um aprendizado, isso que você falou, e não entendendo que Deus vai me punir por isso, mas sim que Ele tem amor e compaixão, mesmo quando eu erro. Principalmente quando eu erro. Principalmente quando eu erro. Tá lá a parábola da ovelha perdida, quando Jesus fala que o bom pastor deixa 99 para trás para ir atrás daquela que se perdeu. Principalmente quando a gente erra, é que Jesus está lá de braço aberto para atender a gente e para pegar a gente no colo. Mas para isso nós precisamos do que a Renata pôs aí, ó, autorresponsabilidade. Eu preciso entender que a responsabilidade até certo ponto é minha. E a partir dali eu faço o salto de fé. Rodrigo, muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Faz pouco tempo aí que a gente se conhece, mas o dia que eu assisti a sua palestra, eu logo vi que você era uma pessoa que tinha muito conteúdo e muita verdade em tudo que você falava. E por isso que eu fui atrás de você, te chamei para a gente conversar, bater um papo, tomar um café.
porque eu vejo em você verdade e autenticidade naquilo que você fala e com aquilo que você faz, tá? Então, assim, é muito gratificante para mim hoje estar aqui batendo esse papo com você. Obviamente, a gente tem outros projetos aí, né, paralelos a isso que a gente também pretende fazer. Eu vou plantar uma semente aí para você, não sei se você já pensou nisso, mas a gente poderia estar pensando aí em desenvolver não sei se você já tem, né? Talvez isso já esteja na sua pauta, mas um e-book informativo para a gente estar distribuindo aí gratuitamente para as empresas, um e-book sobre a nova NR1, as noções básicas, tudo é uma coisa que a gente pode aí uma hora sentar, trocar umas figurinhas, montar um e-book aí, uma coisa gratuita, para estar distribuindo para os empresários, para os comerciantes, mas não no sentido de implantação, mas no sentido de conscientização, né? Um trabalho de conscientização, né? E obviamente, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais tudo isso que a gente falou hoje aqui. Eu topo, vamos embora. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite a você, Matheus, que essa missão, né, que a gente tem de buscar o desenvolvimento humano e corporativo também, a gente encontra alguns presentes no caminho. E esses presentes são justamente essas conexões que a gente faz, e um desses presentes mais recentes foi justamente encontrar você no caminho, que também é um profissional que eu passei a admirar, conhecendo o teu trabalho, conhecendo a tua história, né? Eu quero te parabenizar pela iniciativa de fazer deste canal, né, justamente um canal de informação, um canal de conscientização. Então isso é muito importante e, por favor, conte comigo sempre que você quiser. Eu agradeço. Querido, uma boa noite, fica com Deus, uma boa noite para todo mundo que esteve com a gente aqui, meu muito obrigado, e até a próxima live aí, toda terça-feira eu estou aqui, mas para quem está aqui também, na segunda-feira que vem, a gente vai estar presencialmente aí em Pirassununga, vou estar falando sobre esse assunto lá na cidade de Pirassununga, no presencial. E a gente deixa o convite aqui para quem tiver o interesse entrar em contato aí com o Rodrigo, entrar em contato com o Instituto para esclarecer sobre a NR1. Tá bom, meu amigo? Um abraço, boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite. Matheus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E é isso. Hoje recebemos aí o Dr. Rodrigo. Meu muito obrigado pela presença. Um bate-papo aí descontraído. A gente falou hoje da NR1, a importância que é o cuidado da saúde emocional, e agora isso é obrigatório nas empresas. Você que é empresário, não deixa para a última hora. Vamos se informar sobre a NR1, começar já a preparar os protocolos. O Dr. Rodrigo está aí, entrar em contato com o Dr. Rodrigo para a gente começar a construir uma empresa, né? Ou melhor, construir empresas que sejam sustentáveis também nessa questão emocional. Uma boa noite a todos.